guiai meus passos. Meus queridos irmãos, se vocês pudessem pedir uma única coisa a Jesus, o que seria? Saúde, paz, a resolução de um problema financeiro? Pois bem, os apóstolos no Evangelho de hoje parecem fazer o pedido mais piedoso e espiritual que se poderia imaginar. Senhor, aumenta a nossa fé. À primeira vista é um pedido nobre, exemplar, mas a gente tem que olhar de perto, será mesmo? É curioso porque muitas vezes aquilo que parece ser um pedido de humildade pode esconder uma sutil busca por poder. Será que eles queriam mais fé para melhor servir ou mais fé para realizar grandes prodígios, para finalmente terem uma ferramenta espiritual que resolvesse todas as suas seguranças? Hoje o Senhor não vai nos dar uma resposta fácil. Ele vai desmontar a nossa pergunta para nos mostrar o que realmente deveríamos estar buscando. Com o coração aberto, porque a lógica de Deus raramente é a nossa, escutemos atentamente o Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 17, versículos de 5 a 10. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, ele vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Pois bem, o Evangelho de hoje se insere na longa jornada de Jesus a Jerusalém, a chamada Sessão da Viagem, que vai de Lucas 9 até o capítulo 19. É um percurso que é, na verdade, uma intensa catequese de discipulado. Jesus está formando no calor da estrada seus discípulos para o que virá. E o que vem antes deste trecho, meus irmãos? Vêm as duras exigências sobre o escândalo e o perdão. Os discípulos acabaram de ouvir, no mesmíssimo capítulo que nós estamos ouvindo hoje, no Evangelho de hoje, que eles devem perdoar o irmão 7 vezes ao dia. E aqui a gente pode pensar, né, que é até compreensível, que diante de uma exigência tão radicalmente anti-humana, digamos assim, a renúncia ao ressentimento e a contabilização de ofensas, que estes discípulos peçam um upgrade na fé. Reparem que esse pedido dos apóstolos aumenta a nossa fé, expressa o pensamento deles. Eles pensam a fé como uma quantidade, um volume, como se fosse um tanque de combustível espiritual. Senhor, estamos na reserva, encha o tanque. A gente pode acabar pensando assim também. Nós queremos mais, nós acumulamos mais conhecimento, mais seguidores, mais coisas. E nós acabamos por transportar essa lógica de consumo para a nossa vida espiritual. Queremos uma super fé. E a resposta de Jesus? A resposta de Jesus é um primor de profundidade e de uma quase ironia pedagógica. Se vós tivesseis a fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Reparem que ele não fala de quantidade, mas de qualidade e natureza. Ele pega o grão de mostarda. Meus irmãos, na Palestina,
essa era a menor das sementes conhecidas. É um símbolo de algo minúsculo, mas que carrega em si uma potência descomunal. Sim, porque quando ela finca raízes, ela pode ficar uma árvore frondosa, gigante. Portanto, aqui está. Jesus não está dizendo que a fé precisa ser imensa, mas sim que ela precisa ser autêntica e viva, como uma semente que, por menor que seja, tem em sua essência a totalidade da árvore. Aqui, meus irmãos, o Evangelho nos surpreende e nos leva para um lugar mais profundo, porque a primeira parte da resposta de Jesus para os discípulos parece uma resposta empoderadora. Com uma fé pequena, você move árvores. Uau! É o tipo de mensagem que um coach espiritual adoraria, né? Você tem o poder dentro de si. Mas imediatamente Jesus corta essa euforia com a segunda parte, que é a parábola do servo. É um balde de água fria, digamos assim. Porque depois de falar do poder de arrancar amoreiras, ele nos compara a um servo que trabalha o dia todo, chega em casa e, em vez de descansar, ainda tem que preparar o jantar para o seu senhor, sem nem receber atenção, um obrigado, porque é a obrigação dele. E no final, a conclusão: somos servos inúteis. Isso é muito forte porque bate de frente com toda a nossa cultura de autoafirmação, de merecimento, de direitos. Eu fiz a minha parte, agora eu quero meu reconhecimento. Eu quero que me reconheçam no trabalho, na família e até na nossa relação com Deus. Quantas vezes na nossa vida também nos sentimos assim? Senhor, eu rezei o texto, eu fui à missa, eu fiz caridade, o que o Senhor vai me dar em troca? Ou, por que isso me aconteceu? É a lógica do empregado, a lógica da transação. A gente percebe que por trás do nosso desejo de uma fé maior, muitas vezes, esconde-se a eterna tentação do comércio com Deus, que a gente chama tecnicamente do teísmo mercantil. É a herança de Adão em nós. Queremos comprar o favor de Deus. Como aquele servo que espera o tapete vermelho ao voltar do campo. A lógica do mundo é essa. Trabalho gera mérito, mérito gera recompensa, recompensa gera gratidão. Meus irmãos, mas no Evangelho de hoje, Jesus explode essa lógica. A palavra grega para inúteis aqui pode ser traduzida também como não rentáveis, não necessários. É uma provocação. Ou seja, não se trata de dizer que somos um lixo, que não temos valor. Não é isso. Deus nos ama infinitamente. O que Jesus está dizendo é: o que vocês fazem por mim não me torna devedor de vocês. O serviço de vocês não cria um crédito no céu. É a lógica da gratuidade. Servimos não para sermos amados. Servimos não para ganhar o céu. Isso é mercenarismo. Até porque o céu já nos foi dado de graça. Ele não é mérito nosso. A gente não pode alcançar ele por nossas próprias forças. E isso muda tudo. Porque o serviço deixa de ser um peso, uma obrigação para obter uma recompensa e se torna a resposta alegre e livre de um filho que ama seu pai. Isso nos mostra que a verdadeira fé, a fé de qualidade, não de quantidade, é a que nos liberta dessa obsessão pelo protagonismo, pelo reconhecimento dos outros. A gente pode lembrar Santa Teresinha do Menino Jesus, que celebramos esses dias a sua festa. Ela entendeu isso perfeitamente. Ela viveu uma vida escondida num Carmelo, sem fazer nada de espetacular aos olhos do mundo. Descobriu o que ela chamou de pequena via. Ela dizia: compreendi que o amor encerra em si todas as vocações, que o amor é tudo. Ela se via como uma serva inútil, não com autopiedade, mas com a alegria de saber que tudo o que ela fazia, por menor que fosse, lavar a louça, aguentar uma irmã mal-humorada, era uma oportunidade linda de amar a Deus de graça. É lindo pensar, meus irmãos, que a maior honra de um servo
não é o salário, mas a intimidade com seu Senhor. O servo da parábola, depois de servir, senta-se à mesa. Ele participa da vida do seu mestre. Então, o que isso significa para nós hoje? Significa que a fé mostarda e o serviço gratuito são duas faces da mesma moeda. Se você tem dificuldade de perdoar aquela ofensa que te rouba o sono, se você acha que sua oração não está funcionando, se você se sente pequeno demais para os grandes desafios da vida, não peça mais fé. Peça a fé verdadeira. Porque a fé não é um poder mágico para controlar o mundo. Essa é uma ideia errada que a gente tem muitas vezes. A fé é a força para nos lançarmos no oceano da vontade de Deus. É um dom que só Deus pode nos dar. Ela nos torna livres do cálculo mesquinho, da contabilidade do mérito. A fé verdadeira nos torna livres de tudo isso. Façamos então, meus irmãos, o exercício de identificar em que áreas da nossa vida nós agimos por interesse com Deus ou com os outros. Talvez no casamento, eu faço isso por você, mas espero que você faça aquilo por mim. Talvez no trabalho, eu só faço o que me pagam para fazer. É até uma burrice isso. Às vezes eu fico vendo os melhores funcionários, os melhores trabalhadores, são aqueles que costumam dar mais do que o que lhe é pedido. Geralmente são recompensados, mesmo sem fazer esperando isso, são recompensados de um modo muito mais incisivo. Né? É uma boa dica para eu dar a você que me escuta. Dê mais do que lhe pedem. Né? Até que a sua presença, até que o seu trabalho se torne irrenunciável para aquela empresa, para aquele lugar. Faça sem esperar nada em troca. Certamente, sem esperar, esse reconhecimento virá. Né? Na própria oração também a gente tem essa atitude muitas vezes. Eu rezo para passar na prova. Nesta semana nós deveríamos escolher pequenas ações para realizarmos a gratuidade que nos falou o Evangelho de hoje. Pode ser algo simples, fazer um favor a um colega de trabalho sem esperar nada em troca, rezar não para pedir algo, mas simplesmente para dizer na oração: Senhor, eu te amo. Obrigado por me amares primeiro. Eu estou aqui, Senhor. O servo inútil, minha gente, é paradoxalmente o servo mais livre, porque serve por amor e não por interesse, porque sabe da sua pequenez, da sua debilidade, da sua dependência do mestre. Realmente esse servo é livre, livre da ansiedade de ter que provar o seu próprio valor, livre da ansiedade do reconhecimento, aquela ânsia em ser reconhecido, livre para amar por amar, simplesmente por amar. Essa é a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Que a Virgem Maria, a primeira e mais perfeita serva do Senhor, nos ensine a alegria de servir. Assim seja. Amém. Meus irmãos queridos, devo lembrar que ontem nós celebramos a festa do grande Francisco de Assis, este grande santo na história da Igreja, na minha opinião, o maior santo do segundo milênio na história da Igreja, Francisco de Assis. Eu peço a você que compartilhe o episódio de hoje com sua família, no grupo dos amigos, compartilhe para que outras pessoas possam ouvir a meditação da Palavra de Deus deste domingo. A todos vocês uma ótima semana, um grande abraço e até o próximo episódio, se Deus quiser. Guiai meus passos.